Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Existem momentos em que tudo parece estar perdido e que todos querem te convencer que realmente está perdido. E existe uma frase correta para cada momento desse. Um certo homem de Deus, um tempo atrás, quando tudo parecia perdido, a sua saúde já estava no fim, e todos diziam, já era, acabou. Ele usou a frase certa para aquele momento, para aquela situação, e ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu duvido que você aí não tenha percebido quem foi esse homem de Deus. Claro, foi Jó, o homem de Deus chamado Jó. Uma certa vez, muitos teólogos e pregadores não gostam de usar esse termo, mas eu vou usar aqui agora. Mas uma certa vez houve uma aposta entre Deus e o diabo, Satanás. E no momento que a Bíblia diz que todo o exército celestial estava reunido, Deus estava, vamos dizer assim, se gabando, no bom sentido, por ter um bom servo, justo e fiel. Deus estava dando testemunho de Jó ao exército celestial. Deus estava dando testemunho de Jó ao exército celestial. Eu tenho um bom servo. E qual é as qualidades? Ele é temente, ele se desvia do mal, ele é justo. Deus parecia estar muito feliz e estava com o seu servo Jó. Será que Deus tem dado testemunho da igreja hoje no planeta? Da igreja do Brasil? De você e de mim? Eu espero que de mim esteja, pois eu respondo por mim e gostaria que você tivesse plena convicção de responder sobre você. A Bíblia diz que Satanás veio no meio deles. Muitas pessoas, não é o assunto de agora, mas muitas pessoas dizem que Satanás vai lá no céu. Não vai, Satanás não entra no céu. No céu não entra pecado. A Bíblia diz isso bem claro. E Satanás não entra lá, ele saiu de lá por causa do pecado. Ele foi expulso de lá por causa do pecado. Se nós pararmos para analisar, todo o universo e todo reino celestial, tudo está na presença de Deus. Quando a Bíblia diz que Satanás também foi à presença de Deus, é como nós aqui agora. Eu estou falando da palavra de Deus. Então, nesse momento, eu estou na presença de Deus. Você que aceita essa palavra, você também está na presença de Deus. Quando nós cultuamos, nós estamos na presença de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos na presença de Deus. Estamos aqui na terra, nós estamos no céu. Por isso, eu penso de maneira bem reflexiva, Satanás não vai no céu. Mas não é esse o assunto. Então, Satanás chega, porque quando a gente vai dar testemunho bom das coisas de Deus, sempre aparece alguém para falar, não, mas aí tem a ciência. Você está esquecendo dos profissionais da ciência, dos profissionais da psicologia, da psiquiatria. Você está esquecendo dos terapeutas, das pessoas boas que ajudam pessoas, querendo esfriar o seu testemunho. Mas se formos como Deus, que tinha convicção de quem era Jó, a ponto de ele estar alegre diante de todo o exército celestial, então vamos fazer uma aposta. Não foi assim que ele falou desse termo. Mas Satanás diz também, olha lá como é que está o menino Jó, olha como está o menino Jó. Jó tem ovelha de perder de vista, tem boi, tem bode, tem girafa da Amazônia, Jó tem
pregado pra caramba, Jó tem plantação, tu olha aqui assim, ó, a vista nem consegue ver onde termina. Jó tem a esposa, acredita que a esposa de Jó era linda, porque a Bíblia diz que ele tinha 10 filhos lindos. 10 filhos lindos. Quem sabe naquela época, se eu vivesse naquela época, eu era um dos filhos de Jó, talvez o mais bonito. Vocês duvidam disso? E Jó tinha de tudo, e Satanás falou, assim é mole. Assim é mole, eu quero ver, tira dele isso para ver. Se você volta aqui na semana que vem no culto celestial e dá testemunho desses servos. Aí Deus falou, então tá bom, vai lá, tira tudo dele lá. Tira tudo dele. Tirou. Jó ficou pobre de um dia para o outro. Mas aí também é fácil, Satanás continua, né? Ele tem saúde, ele tem a saúde de um touro, ele tem a força do rinoceronte. Tira a saúde dele para ver. Deus falou, então vai lá, está apostado, vai lá, tira a saúde dele, mas não tira a vida dele. E Jó ficou um lixo. A Bíblia diz que os seus amigos de longe nem o reconheciam, um homem saudável. E quando seus amigos vão visitar, ele está deitado em cinzas. Sabe por que naquela época era costume deitar em cinzas? Aquelas pessoas eram mais inteligentes que a gente. A nossa inteligência hoje, quando tu vê um cara com uma certa inteligência, tu fala, que coisa impressionante. Naquela época todos eram inteligentes. Eles decoravam textos gigantes, livros e mais livros, eles decoravam porque não tinha a imprensa, a escrita da imprensa. Então eles decoravam, era comum decorar essas coisas. Eles eram todos inteligentes. Sabe por que eles deitavam em cinzas? Porque hoje, cientificamente, você que gosta da ciência, cientificamente está comprovado, a cinza é a matéria mais macia que existe, a cinza. É a cinza. Estão até pensando aí fabricar colchões, travesseiros de cinza, que é o mais macio que existe no universo. É as cinzas. É as cinzas. E Jó estava deitado em cinzas. E começa, a mulher de Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele fala, tu é louca. Aí vem os amigos, Jó, isso é culpa sua, Jó. Jó, não é culpa minha não sei o que está acontecendo não, eu sou inocente disso. É culpa sua, não é culpa sua. E a esposa fala, desiste disso, Jó. Satanás, desiste para eu ganhar a aposta. Os amigos desistem, Jó, está perdido, já você roubou até as viúvas. O Jó já estava no esquema do INSS. Naquela época, os amigos dele falaram, você está no esquema do INSS com careca, você está com careca. A gente sabe, Jó, desiste, Jó se entrega. E quando Jó não tem mais nenhuma opção, e a única opção é o Deus, que ele só conhecia de ouvir, mas nunca viu, as suas ações verdadeiramente. Jó vivia num costume religioso, tanto é que ele sacrificava por seus filhos. Na possibilidade, da hipótese dos seus filhos estarem em pecado, ele acreditava que ele sacrificando pelos seus filhos, ajudaria seus filhos. Isso aí é eles com Deus. Mas Jó estava sem nenhuma opção. Jó não tinha ninguém que lhe fizesse pelo menos pensar, Jó, não desiste, deve haver, Jó, deve haver uma solução, deve. Eu não vejo nenhuma. Se eu fosse tu, Jó, eu já tinha comprado 4 caixas de paçoquita e ia me suicidar de tanto comer paçoquita. Mas Jó, não, o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Mas Jó não tem nada. Ele falou, não, eu nasci nu. Eu nasci nu e você enterrado nu. Normal. Mas o meu Redentor vive. É nesse momento que a gente percebe quem Deus é. E como Deus faz para peneirar cada ser humano dessa terra. Sabe por que Deus apostou em Jó? Sabe por que Deus apostou em Jó? Porque Deus conhecia verdadeiramente Jó.
Sabe por que que Deus não prova você com grandes provações? É porque Ele te conhece. E Ele sabe que se Ele te provar com uma forcinha um pouquinho maior, você, dá linha na pipa. Sabe por que muitos são provados de maneira mais forte? É porque Deus sabe que essas pessoas podem superar as provações. Por isso que a Bíblia diz que ninguém é suportado além. Ninguém é provado além do que possa suportar. Mas Jó foi provado ao extremo. Eu não conheço ninguém que foi provado assim como Jó. Você conhece? Eu não conheço. Eu não sei quanto tempo durou a aprovação de Jó, a Bíblia não diz isso. Alguns eruditos aí do passado, dos livros apócrifos, quem sabe, querem calcular os dias, ninguém sabe. Ninguém, na verdade, sabe. Porque o que importa é que Deus sabe os dias da tua aprovação. Deus sabe da tua força. E Deus faz aposta naquilo que Ele sabe. Naquilo que Ele sabe. Hoje tem as bets aí, aqui é uma hamburgueria, e o pessoal que gosta de aposta, ele vai apostar naquele time que ele conhece. E a possibilidade de perder é grande. Ontem muitos apostaram no Flamengo contra o Fluminense. E o Fluminense venceu, o meu tricolor venceu o Flamengo por 2-1, fora o baile. Abre aspas dessa piadinha. Mas Deus, conhecendo você, Ele faz a aposta certa no que você é. E se você chegou no momento de provação, é porque Deus te fortificou até onde podia te fortificar, para chegar a hora da aprovação. Essa é a aprovação daqueles escolhidos por Deus para vencer. Mas todos são provados. Mas Deus quer fortificar muita gente, mas elas não querem o fortalecimento de Deus. Elas querem uma vida fácil. Elas querem aquelas bênçãos de prosperidade, bênçãos sem fim, aquela chuva de alegria, aquela chuva de viagem, aquela chuva de euforia. Mas Deus quer dar chuva de poder, porque a nossa obra aqui não é mostrar prosperidade para as pessoas, é mostrar o poder de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. E Deus também prova o fraco, para que ele veja que ele é fraco, para que ele perceba numa ação psicológica que ele só cai porque está fraco, e para que ele entenda que para ele não cair mais por causa da sua fraqueza, ele precisa de um Deus forte. Mas como Jó, muitos são provados ao extremo até ali no limite, porque Deus tem prazer em ganhar a aposta. E o diabo perde o tempo todo. Eu gostaria que você permitisse que Deus apostasse em você. Se fortalece em Deus, porque Deus quer apostar em você. Deus quer se alegrar de você. Deus quer testemunhar no céu que tem um servo forte, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse servo é você, esse servo sou eu. Esse servo é todo aquele que quer viver na força de Deus, na força do Espírito Santo. E o diabo, o tempo todo, ele está falando para cada um, está falando de cada um para Deus. Aquele ali, tem mal ou bem, tem um carrinho dele, tira o carrinho dele. Aquele ali, mal ou bem, tem os filhos dele, bem saudáveis, tira os filhos dele. Aquele ali tem um casamento, tira o casamento dele, para ver se ele não blasfema na tua cara. Ele fala assim, na tua face. Se ele fala assim com Deus, imagina com você. Mas Deus conhece. Deus conhece. Como numa corrida de cavalo, Deus conhece cada um dos seus corredores. Cada um dos seus corredores. E Deus tem prazer de apostar
porque Deus se alegra na vitória, porque Ele é um Deus de vitória. Se você está passando por provação, é só não desistir. As ocasiões, tudo virão. A família, os amigos, até a própria igreja vai dizer que você não nasceu para isso, cara. Vai curtir o carnaval, o samba, vai tomar um gorozinho, vai perder tempo aqui, cara. E não vai ser salvo. Esquece isso. O evangelho não é para você. O evangelho é para todos aqueles que querem. Porque o evangelho, ele não é para quem é forte, mas é para quem Deus o torna forte. E se quiser ser forte, somente com Deus pode ser. Porque Deus quer fortalecer um povo. E Deus quer continuar apostando na sua igreja. E o diabo vai continuar perdendo todas as apostas. Porque a nossa vitória não está na nossa força. Você vê que Jó não fez nenhuma força. Jó não tentou matar os seus amigos, entre aspas. Jó não tentou calar a força da sua esposa, só repreendeu. Só repreendeu. Jó blasfemou? Não, mas Jó murmurou muito. Jó questionou 16 vezes a Deus. Tem gente que diz que Jó não questionou a Deus, Jó questionou a Deus 16 vezes. E Deus respondeu a Jó com 70 perguntas. Mas tudo que Jó fez foi somente crer em Deus. E com a sua boca testemunhar a sua fé, mesmo em profunda amargura. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E com isso, Deus ganhou mais uma aposta. E com isso, Deus recompensou o seu vencedor. Deus lhe deu tudo em dobro. E Jó voltou a ser 2 vezes mais aquele homem feliz e saudável que ele é. E o que Deus quer é que você seja vencedor. E Ele quer te recompensar com bênçãos sem medidas. A maior bênção de Jó não foi o que tudo ele recebeu em dobro, mas foi estar hoje com Deus. Um dia, se você alcançar a salvação, pode perguntar isso a Jó, pode cobrar. Fala, um dia um pregador falou que a maior bênção, a maior alegria foi você estar aqui. Não foi você ter 10 filhos lindos, depois mais 10, depois riqueza em dobro, mas é realmente estar aqui. A sua maior bênção, a sua maior alegria foi depois mesmo da sua morte. E não foi no momento daquela vida próspera que você tinha. Eu tenho certeza, eu aposto que já vai responder, claro. Esse cara que você ouviu falar isso está certo. A melhor recompensa de Deus é o reino celestial e a eternidade para sempre com Deus. Seja forte. Deus quer apostar em você. Ganhe mais essa para Deus. Ganhe mais essa para Deus e faça com que o dia perca mais uma até o dia da volta de Cristo e do juízo final, onde irá perder para sempre, que será o seu lançamento no lago de fogo, que arde como fogo e como enxofre. É isso aí, galera. Seja forte, seja firme, porque Deus busca pelos fortes. E aquele que é forte se fortaleça em Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.